Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, meu aluno do 4º e 5º ano. Estamos mais uma vez aqui, frente a frente, a fim de conversarmos sobre língua portuguesa. E hoje a nossa conversa, ela vai se tratar, olha, do gênero textual, poema. Sim, gênero textual. Na língua portuguesa, quando nós falamos em gênero textual, significa a linguagem que aquele texto oportuniza, que aquele texto oferece. No mês passado, nós trabalhamos o gênero textual notícia. Então, notícia é um texto informativo e o poema hoje nós iremos conhecer. No próximo slide, há uma pergunta. Onde surge o poema? Sim, aonde surge esse gênero textual? Olha, gente, ele surge lá na Grécia Antiga, por volta do século 8 e 9. Os primeiros poetas, eles escreviam tais poemas, recitavam e também eles cantavam esses poemas ao som desse instrumento musical característico da época, que é chamada de lira. E os temas, eles falavam sobre o quê? Sim, os poetas lá na Grécia Antiga, eles falavam sobre os heróis, sobre os semideuses, eles falavam sobre a cultura deles, os aspectos da religião. Então, esses eram os temas. E tem uma curiosidade em relação ao poema da Grécia Antiga, porque os poetas, eles eram muito tradicionais. Eles escreviam os poemas de forma fixa. Olha só, poema de forma fixa. Acompanhe aqui comigo e escreva no seu caderno essa expressão. Na Grécia Antiga, os poetas, eles escreviam poemas de forma fixa. O que é o poema de forma fixa? É o poema tradicional, é o mesmo número de linhas, o mesmo número de sílabas, certo? Então vamos lá, mesmo número de linhas, que é chamado de versos, essas linhas, e sílabas. E precisava ter, sabe o que? Rimas. Precisava ter rimas, tá? E um exemplo desse poema de forma fixa é o soneto. Escreva aí, soneto. O soneto, ele é um poema que deve ter, por convenção, 14 linhas, 14 versos, tá bom? 14 linhas, que são chamados de versos. Então, a Grécia, ela tinha essa particularidade, certo? E aí, eu trouxe para vocês no próximo slide um dos poetas, assim, de grande representatividade na Grécia, que é o senhor Homero aqui. O Homero, ele traz o seguinte, ele traz 2 poemas que são assim famosos até hoje. A Odisseia, que vai narrar de forma, poética as aventuras do Ulisses, e também traz a Ilíada. A Ilíada é a guerra de Troia. Então, onde uma mulher chamada Helena, ela é raptada, ela é esposa lá do rei Menelau, e aí ocasiona toda a guerra, certo? Então, esse poeta, ele é um grande representante da cultura grega. Assim, seguindo, depois da Grécia, nós iremos olhar aqui na Idade Média. Na Idade Média surgem os trovadores. Esses trovadores que vai aparecer bem aqui, nada mais são que poetas de origem francesas. O que eles faziam? Eles compunham esses poemas e também utilizavam instrumentos musicais para cantá-los. Então, eles ainda vêm com o mesmo pensamento da Grécia. E no Brasil, que é o próximo slide, no Brasil chega através da ocupação do homem branco, através, dos padres. Os padres, eles usavam versos para ensinar sobre a igreja para quem? Para os povos indígenas que já estavam aqui, no território brasileiro. Entendendo toda
essa parte histórica, como surgiu o poema lá na Grécia, e aí perpassa pela Idade Média com os trovadores e por fim chega no Brasil com o homem branco, nós iremos entender a origem dessa palavra poema. Próximo slide. Então, poema, qual a origem dessa palavra? Vem do latim, significa composição em verso. Isso é muito importante, porque poema é uma expressão utilizada como uma palavra parecida com poesia. Mas será que não tem uma diferença? Poema e poesia? Veremos. Então, poema significa composição em verso. E o que é importante aqui entender, poema significa o que? Verso. Palavra-chave é verso. Ela é escrita em forma de verso, certo? E a poesia, que é o próximo slide. E a poesia vem do grego, claro, surge lá na Grécia, que significa o que? Poiesis. Poesia vem do grego, poiesis, que significa ato de criar, ato de compor. Então, o que a gente observa aqui, que está uma linguagem mais simbólica, olha, é a atividade de pensar, a atividade de criar, de compor, certo? Então, vamos materializar esses dois conceitos, poema e poesia, no próximo slide. Bom, dessa forma, poema é o próprio texto escrito em forma de versos. Pensar em poema é pensar na parte escrita, na parte organizacional do poema, certo? Vamos lá? Olha aqui o exemplo. O exemplo que eu trouxe a vocês é um poema da Cecília Meirelles, que é uma poetisa brasileira. E esse poema, a bailarina, está de forma fragmentada, não está todo. Então, pensar em poema é pensar no próprio texto escrito. O que é isso? Pensar na parte da organização. Observem, olha aqui, ó, cada linha, versos. São chamados de quê? De versos. Depois que termina essa organização de linhas, ou seja, versos, tem um espaço aqui. E aí começa novamente. Então, essa organização aqui nós chamamos de poema. É a parte escrita, é o próprio texto. Vejamos só a leitura. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Então, entendendo o que é poema, vamos entender também o que é poesia. Olha só, poesia está relacionada à linguagem, uma linguagem que comove, que encanta, desperta sentimento, relaciona-se com a arte. Sim, a palavra-chave para entender poesia é a linguagem não só através das palavras, mas uma linguagem através da arte. Por isso, a poesia ela pode estar representada por uma apresentação de balé, por exemplo. Ela pode estar representada por uma obra de arte como essa, O Pescador, da Tarsila Amaral. E ainda ela pode estar representada com uma imagem como esta, com a questão da construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que está localizada no nosso município, com todo, olha só, com todo o reflexo solar aqui, tais palmeiras. Então, pensar em poesia é pensar numa linguagem que vai despertar encantamento, que vai despertar o belo. Então, tudo que nós criamos, produzimos, contemplamos e presenciamos é chamado de quê? De poesia. Então eu posso despertar em mim um sentimento de belo, de admiração em um lugar, em uma paisagem. Eu posso despertar tais emoções de sentimentos também em um objeto, em uma fotografia, em uma cena de filme e até numa melodia de uma música. Então, poesia está ligado à linguagem desse despertar do belo, que é diferente de poema, que está relacionado à escrita propriamente dita. E como exemplo de poesia, eu trouxe para vocês no próximo slide uma música, da Smith aqui. E é muito conhecida, Era Uma Vez. Eu também quero ressaltar que a música ela está de forma fragmentada. Olha só, observe só.
é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Olha só, essa música, com todo o conjunto de melodia dela, ela desperta algo, ela desperta emoções. Então ela é toda organizada, toda permeada, organizada de poesia. Então, a letra do poema, com a sua organização, é permeada pela poesia. E o que significa essa poesia? Desperta qual emoção em você, estudante que escutou, a mim também, que tive contato com a leitura. Na verdade, é uma história de um adulto que, quando na infância queria se tornar, chegar nessa idade adulta e se arrepende. Por quê? Quando ele chega na idade adulta, ele encara todas as responsabilidades e percebe, olha, que o mundo é mau, que as pessoas têm um teor de maldade. Então, é esse sentimento aqui que a música traz, sentimento de arrependimento, que queria voltar, retornar à infância, certo? No próximo slide, nós iremos, assim, materializar, olha só, concluir, quando se fala portanto, é conclusão. Poema é um texto escrito, podendo apresentar versos rimados ou não, certo? Olha, tem um componente novo, rimas. Então, poema é o texto escrito, nós já sabíamos disso. E outro elemento é que ele pode vir com rimas ou não. Por quê? Porque acabou aquela percepção, aquele pensamento de poema de forma fixa. Acabou, que era lá na Grécia. Agora, olha só, nos nossos tempos, não tem mais essa exigência de rimas. E também outro elemento novo é que o poema, ele pode apresentar outra estrutura, ele poderá vir sem a organização dos versos, das linhas, porque ele pode apresentar uma estrutura em prosa. Mas o que é prosa? Prosa nada mais é, olha só, que textos escritos em parágrafos, ou seja, em linhas longas. Então, prosa significa isso. Na verdade, prosa significa, olha só, escreve aí no seu caderno, discurso direto. Por isso que prosa são textos escritos em parágrafos, linhas longas, não em linhas curtas em formas de verso. E eu trouxe para vocês um poema em forma de prosa, olha só, prosa poética está relacionada a conteúdo poético. E quando se fala em poesia, se pensa na apreciação, num sentimento que vai despertar ao termos contato com a leitura, certo? E esse fragmento, essa parte da prosa poética é do senhor Jackson Júnior. Então diz assim: eu aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo. Eu aprendi que nunca se deve negar um presente a uma criança. Eu aprendi que cada pessoa que a gente conhece deve ser saudada com um sorriso. E aqui há o que? O uso das reticências, que significa que interrompeu, mas que há ainda continuação. Lendo essa prosa poética, esse conteúdo poético, o que o senhor Jackson Júnior quer repassar ao leitor, aquela pessoa que lê? Sim, ele quer passar uma ideia de humanidade, de educação geral, do ser educado, do sorriso, das coisas simples da vida, certo? Então, vamos lá continuar com a nossa aula depois de dar o exemplo. Agora, nós iremos falar, claro, dos elementos do poema. Afinal de contas, poema é o gênero textual. E se ele é gênero, ele possui uma linguagem, ele possui partes. E eu acompanhe só as partes. Olha, o poema tem como primeiro elemento os versos. Sim, os versos é cada linha de um poema, certo? E as estrofes é o conjunto de versos, é o agrupamento dessas linhas.
As rimas e o ritmo, eles andam juntos, são irmãos. Sabe por quê? Porque as rimas vão depender das terminações que combinam entre si. E essas terminações nada mais são que as sílabas. E o ritmo é a sequência de tempos das sílabas fortes e fracas presente nas estrofes. Observem só, o último elemento do poema. No próximo slide, estribilho. Estribilho é o último elemento do poema. O que é o estribilho? O estribilho é a repetição de um verso, ou seja, de uma linha ou de uma estrofe no poema. E o que é estrofe mesmo, caro aluno? É o conjunto de tais versos. Vejam os exemplos para entendermos melhor. Olha só. Isso aqui é um poema e ele tem como título O Direito das Crianças. É um poema da Ruth Rocha. Observem só. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Observe, cada linha desse poema é denominado de versos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. 4 versos, 4 linhas. E esses 4 versos, eles são chamados de quê? De estrofe. Afinal de contas, estrofe é o conjunto de versos. Continuamos só a leitura. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. O mesmo pensamento, cada linha um verso, e nós estamos na segunda estrofe. Estrofe é o conjunto de tais versos. Então, primeiro elemento, segundo elemento. Será que esse poema ele tem rimas e ritmo? Lembra que rimas anda bem juntinho do ritmo. Observe só, olha só. O que são rimas? São terminações, são as sílabas, tá? Que vão estar combinando. Observe, protegida vai rimar com quem? Convida. Deve ser bem protegida contra os rigores da vida. Não dá um ritmo, então observem só que o ritmo ele precisa de uma sequência de intervalos. Olha, eu tenho aqui o segundo verso, eu não tenho no terceiro verso algo que vai rimar, uma terminação que vai combinar. Eu tenho no quarto, tá? Então, o ritmo, ele vai ter que ter esse intervalo, ele vai pular pelo menos um verso, certo? Observamos agora a próxima estrofe. Criança tem que ter lar, ter segurança e estudar. Muito bem, tem rimas. Lar, estudar. Ó, as terminações. As terminações, elas são parecidas, elas são iguais. E observem o ritmo, olha a entonação. Criança tem que ter lar, ter segurança e estudar. O ritmo, ele precisa de quê? Turma, intervalo. Olha, não tem logo uma palavra que vai combinar aqui, que vai dar ritmo, que vai dar entonação. Próximo slide, continuando ainda a leitura do poema. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Observem só. Olha as terminações em R. Só que o ritmo, essas duas palavras aqui vão rimar com o último verso, com o quarto verso. Não é questão de querer nem questão de concordar. Todos têm de respeitar, certo? Então, o ritmo, eu ainda reitero que ele precisa de intervalo para combinar. Vejamos. Tem direito à atenção, tem direito de não ter medo, direito a livros e pão, direito de ter brinquedos. Olha só as palavras que rimam: atenção com pão e medos e brinquedos. Mesmas terminações. Estrofe, cada linha, versos. Continuando. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Sim, ainda tem rimas. A Ruth Rocha traz no poema Direito das Crianças sorrir e colorir como rimas e dá ritmo também. Então, seguindo, ainda trago a vocês no próximo slide outro exemplo. Esse poema tem a ver com o quê? Com a parte escrita, com a organização do texto. Esse poema é do Manuel Bandeira e ele brinca com as palavras. Ele brinca, olha só, com onda anda. Preste atenção. Título do poema: A onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda anda. Ainda
anda. Aonde? A onda. Então, observem só a organização do poema. Se eu perguntar a vocês, já que poema, ele está relacionado à escrita, a palavras, à organização do texto. E nós já vimos os elementos. Quantas estrofes tem? Quantos versos tem esse poema? Quantos vai aparecer aqui? Vamos contar. Isso mesmo, olha, 10 versos e 2 estrofes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, 10 versos. 2 estrofes? Sim, 2 estrofes. Observem só que a estrofe ela é o conjunto de versos. E algo que é importante da estrofe é que no poema há esse espaço aqui vazio para haver tal separação, certo? Então eu terminei aqui a escrita, para escrever a próxima estrofe tem que ter essa separação, esse espaço em branco. Então tá aí o poema do Manuel Bandeira. E eu ainda trouxe a vocês, para exemplificar no próximo slide, e claro, sim, nós temos o estribilho. Antes de irmos para o próximo slide, nós temos o estribilho, que também é o que, gente? É um elemento do poema. O estribilho é muito importante. Por quê? Porque ele é a repetição de palavras num poema. E qual a repetição de palavras, já que ele brinca com essa questão das palavras? Sim, claro, onda e ainda. Observem só, onda, ainda, olha, o tempo todo ele brincando com tais palavras. Estribilho é o que? É a repetição de versos ou estrofes. E em falar em estribilho, lá no próximo slide, agora sim, o próximo slide, nós trouxemos aqui a vocês País Tropical, que é uma música do Jorge Benjor e também é um fragmento. Observem só, a música, ela é sim organizada por estrofes. E nas estrofes nós temos o que, turma? Sim, nós temos os versos, né? Cada linha. Observem só, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval, Eu tenho um fusca e um violão, sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Próximo slide. E aí vai aparecer o que, gente? O estribilho. Mas a gente vai fazer essa comparação aqui de estribilho num próximo slide. Vamos lá. Sou menino de mentalidade mediana. Pois é, mas assim mesmo sou feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é, pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. E aí a gente continua. Agora a gente vai ver aqui, ó, vai aparecer a ideia de estribilho de novo, porque lá no início da música tinha toda essa parte aqui, toda essa estrofe que a gente chama de quê? De refrão. Então o refrão de uma música nada mais é que o estribilho. Sabe por quê? Porque há uma repetição. Estribilho é repetição de estrofes ou de um verso, certo? Muito bem, agora eu quero mostrar a vocês, eu achei importantíssimo no próximo slide, os poetas brasileiros, tá? Os poetas que têm maior destaque. Cecília Meirelles, ela nasce no Rio de Janeiro e ela foi a primeira mulher a ter voz na literatura. Para vocês terem uma ideia, aos 18 anos ela já lança um livro, tá? O Espectros, aos 18 anos. E ela sim, ela escreve para crianças também. O exemplo foi a Bailarina no início e também Ou Isto ou Aquilo. Procurem aí, Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. E claro, o ícone, tá? Da nossa literatura, dos poemas, da música popular brasileira, que é o Vinícius de Moraes. O Vinícius também, ele nasce lá no Rio de Janeiro e ele ama escrever para crianças. E um dos poemas mais famosos do Vinícius de Moraes é justamente a Arca de Noé. No próximo slide, nós temos ainda em vida a senhora Ruth Rocha. Ruth Rocha é uma das mulheres, das poetisas que estão no livro didático de vocês, certo? Foi ela que criou, olha só, a trilogia do Marcelo, Marmelo, Martelo. Quem não conhece esses textos? Pois é, ela nasce em São Paulo, Ruth Rocha, ela está viva e ela faz parte da Academia de Letras. Ela ocupa a 38ª cadeira lá em São Paulo e ela escreve muito para as crianças. E vocês têm contato no livro didático, certo? Pensando nisso,
em toda essa parte que estudamos de elementos do poema, já conhecemos a questão dos poetas brasileiros que têm grandes nomes. Eu trouxe para vocês, claro, o dia da poesia, o dia de apreciar o belo, de apreciar os poemas, que é em 14 de março, que é comemorado. E essa data surgiu em homenagem a esse senhor que é chamado Castro Alves. A poesia do Castro Alves está baseada contra injustiças, lutas, tá? Lutas pela abolição da escravidão, certo? Então eu trago um poema do Castro Alves para vocês, Castro Alves, justamente Vozes da África. E aí a gente vai entender aqui qual é a poesia, qual é o despertar das sensações lendo tal poema. Este poema engajado é um lamento sobre a escravização e clama pelo fim dos abusos. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçados nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual é a sensação que desperta ao ler essas vozes da África do Castro Alves? Uma sensação de angústia, de desespero. Então, o Castro Alves, ele é conhecido como poeta dos escravos. Ele luta contra desigualdades sociais, principalmente com a etnia negra. No próximo slide, eu trouxe um poeta assim que está muito em voga, muito na atualidade. É um poeta nordestino, sim, da nossa região. Afinal de contas, ele é do Alto Santo, Ceará. É o Braulio Peça Uchoa. Ele é um poeta, cordelista, declamador e palestrante brasileiro. E ele sempre está falando sobre temas da simplicidade, da vida. E também no próximo slide ele traz um pensamento muito importante. Ele intitula o seguinte: irmão é a ponte que atravessa a estrada percorrida e nos transporta de volta lá para o começo da vida. Irmão é a segurança de que o tempo de criança jamais será esquecido. Basta um gesto, um olhar para o coração recordar de tudo que foi vivido. Então, a poesia que está aqui nesse poema é sobre o quê? Sobre a afetividade com o irmão, certo? E lembrando dos elementos aqui do poema, nós temos quantas estrofes? Uma só. E quantos versos iremos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos. Muito bem. Passando para o próximo slide, nós iremos, chegou na parte de exercitar, hora de estudar. E eu trago no próximo slide a questão da canção do exílio do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, olha só, anotem aí, ele é maranhense. Ele nasce em Caxias e a canção do exílio dele é muito famosa, tá? Porque no próximo slide, ele traz aqui, olha, de forma fragmentada, eu trago a canção do exílio. Essa canção significa saudades da terra dele, saudades do Maranhão. E ele exalta as belezas que só aqui tem. Por isso que é a canção do exílio. Porque exílio significa estar distante da sua terra, da sua casa, ou por obrigação ou por opção. Vejamos só a leitura. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Observem aqui a poesia que ele traz. As aves que aqui gorjeiam, que aqui cantam, só cantam no Maranhão, certo? E nossas várzeas, as várzeas, os campos, extensões de terra, campos de flores, só no Maranhão, que é belo, que é único, certo? E aí nós vamos exercitar. Olha, vamos observar aqui quantos versos, exercitando quantos versos tem esse poema. Vai aparecer bem aqui quantos versos tem, sim, 12 versos. Estrofes, qual é a característica da estrofe? Gente, tem o que? Olha, o espaço. Tem quantas estrofes?
Muito bem claro, 3 estrofes, olha os espaços entre elas, certo? E aí, a gente vai pensar na questão do estribilho. O que é o estribilho? É a repetição de estrofes. Vai aparecer bem aqui, ó, estribilho. E tocando novamente no slide, haverá o quê? Haverá mudança. Olha só o estribilho. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. O estribilho é essa repetição. E rimas, tem, olha só. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Flores, amores, olha as terminações que tem aqui, que são as combinações que são as rimas. Próximo slide, nós temos aqui exercitando, olha só, V ou F, preste atenção. A poesia, ao contrário do poema, é um texto em versos e estrofes. A poesia, isso é verdadeiro ou falso, caro aluno do 4º e 5º ano? E isso muito bem falso. Poesia é apreciação, é o belo, certo? Não existem diferenças entre poesia e poema. As duas dizem respeito a gênero textual. Não existe diferença entre poesia e poema, gente. Muito bem falso. A poesia pode estar presente em paisagens e objetos, enquanto o poema faz referência ao gênero textual. É isso, verdadeiro ou falso? Muito bem, sim, claro, verdadeira poesia pode estar em paisagens, em objetos, em uma cena de filme. Muito bem. Próximo slide, continuando a atividade. Poesia vem do grego poiesis, que significa ato de criar. Já o poema é o nome dado aos textos feitos em versos. Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Os elementos do poema são verso, estrofes, rimas, ritmo, trovador e estribilho. Verdadeiro ou falso? Falso. Qual é o elemento aqui que está incorreto? Trovador. Trovador era o artista francês na Idade Média. A hora da atividade é importantíssima. Vamos lá? Prepare seu celular para que você possa estar printando aqui, fotografando essa atividade. No próximo slide, eu vou pedir para vocês o seguinte: identificar na letra do hino do município os elementos do poema. Olha só, vocês vão identificar versos, estrofes, o estribilho, rima e ritmo, certo? Olha, Rosário, terra querida, teus filhos quais viu nascer, Rosário, terra adorada, teu passado nos anima a lutar, por tua causa que merece nossa luta integral, haveríamos de lutar até o final. Próximo slide. Por tua causa lutaremos até o final. Então, com essa letra do Hilton Mendes, que é o nosso hino de representatividade aqui, vocês irão identificar o número de versos, número de estrofes, identificar rimas e ritmo e, claro, o estribilho, que é a repetição de verso ou de estrofe, certo? Printa aqui, olha, essa imagem e coloque aí, passe para o seu caderno. Muito bem, printando essa tela, vamos para o próximo slide. Atenção, a poesia, olha só, vocês irão fazer a leitura do hino rosariense e vão, olha, descrever quais emoções e sensações que você sente ao ler. É uma sensação de quê? De devoção, de patriotismo, de tristeza, de angústia, de alegria, de orgulho de ser rosariense? Pois é uma pergunta, olha, muito subjetiva, muito pessoal. Então vamos ler o Tem no Balão. A poesia na letra do hino rosariense traz quais emoções e sensações para você, estudante? Responde aí no seu caderno. E sim, a próxima, ela é importante. Por que ela é importante? Porque essa eu quero retorno, tá? Eu quero retorno para o meu número, olha só. Produzir um poema que esteja, olha, atrelado à poesia de exaltação à sua cidade, certo? Então a poesia, a apreciação do belo, ela vai estar presente num poema. Então vocês vão produzir um poema que tem como título que Rosário 400 anos, lugar onde vivo. E aí você, estudante, pode me perguntar: professora Laís, é importante rimar? Não necessariamente. O que tem que prevalecer
Olha, nesse poema é o que? A poesia, é apreciar o que a cidade tem de melhor, certo? E esse ano nós estamos completando quantos anos? 400 anos. Pinta aí essa tela e eu quero que vocês enviem para mim para que eu possa trazer na próxima aula, certo? Então, eu trouxe para vocês nos próximos slides algumas particularidades da nossa cidade. Eu fiz questão de trazer aqui como forma comemorativa aos 400 anos a reforma do complexo ferroviário, certo? Esse lugar respira cultura porque lá está localizada a nossa Academia Rosariense de Letras, então respira cultura, certo? Então nós temos também a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é localizada na Matriz, como grande referência à cultura rosariense. Temos também no próximo slide a questão do Parque da Cidade. Olha, lembrem aí dos piqueniques do Parque da Cidade e também coloquem ele. Próximo slide, nós temos, claro, nosso Rio Itapecuru. Olha essa imagem que denota toda uma poesia. Olha só o pôr do sol, o céu. Pense no Rio Itapecuru no poema. Próximo slide, nós temos como cultura, questão de cultura local, que só em Rosário tem, olha, o Galo da Meia-Noite mais animado, olha só, 400 anos na época do Carnaval. Próximo, nós temos só em Rosário, particularidade, Bloco das Carroças, importantíssimo, é cultura rosariense. Próximo, temos o que, gente? O boi de orquestra, que faz referência ao Senhor Barbosa. E o próximo slide também, a dança do Lelê, que é cultura de Rosário. E no último slide eu trago a questão da culinária, né? Então pensar em rosariense é pensar em que? Nesse peixe aqui que nós chamamos de pititinga. Então o rosariense come-se pititinga com a farinha, com arroz de cuchá, com camarão, né? Segundo as pesquisas, é essa comida do rosariense. E aí você, estudante, pode pensar da sua comunidade, na sua rua, escrever tal poema, certo? Então nós terminamos por aqui. No próximo slide eu quero deixar essa frase: tente, mesmo que você erre, afinal de contas o erro é uma forma de aprendizagem. Eu quero agradecer e até a próxima aula. Tchau!